Muito bem, senhoras e senhores, é oficial, estamos ao vivo para mais um White Talks e hoje eu estou recebendo aqui a psicóloga Lisete Pinzon e a gente vai abordar uma pauta bastante interessante que é a saúde mental, tá? A psicóloga Lisete Pinzon faz parte lá do timaço da Oval Medical Center, que tem aí um time de profissionais de todas as especialidades para poder aí atender, seja lá qual for a sua necessidade. E fique atento, porque esse episódio aqui é o primeiro de muitos que virão com os profissionais lá da Oval Medical Center. A gente vai abordar aí várias pautas interessantíssimas, então não perde nada, tá bom? E hoje, para a nossa mesa aqui, a gente vai trazer um assunto bastante interessante, né? Bastante discutível aí, digamos assim. Você vai gostar, porque a gente vai falar sobre redes sociais. Mas antes de a gente começar, gostaria então de dar boas-vindas, psicóloga Lisete Pinzon. Como é que Obrigada. você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo ok. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre redes sociais então. Está Uhum. preparada para a sabatina? Sim, sim, tem muita coisa para abordar, né? Muita coisa para falar. E é importante a gente refletir sobre isso, né? Sobre o impacto na saúde mental das redes sociais, né? Porque muitas vezes as pessoas estão dentro dessa área, desse costume, desse hábito, mas muitas vezes não pensam, não param para pensar, né? Será que está me fazendo bem? Será que não está me fazendo bem? Né? Como isso acontece dentro de mim, né? Não, o interessante é que a gente está aqui falando numa Uhum, rede social, né? A gente está uhum, transmitindo esse conteúdo por uma rede social. E, ao mesmo tempo que isso pode ser bom, pode ser usado de uma forma positiva, sim. também pode ser usado de uma forma bastante negativa. E aí que a gente tem que Uhum, prestar atenção em dicas de profissionais, de pessoas que uhum. entendem, né, na psicologia humana, para poder direcionar a gente melhor. Mas eu quero começar com a primeira pergunta, que é muito importante. Sendo assim, existe hoje um lado positivo? O que você vê de coisas positivas em relação às redes sociais que você pode mencionar? Muitas coisas positivas, né? Tu entra no virtual, tu pode ter contato com muitos tipos de pessoas, né? Sim. De vários lugares, de vários países, tu tem um leque de conhecimento melhor, de construção aí de conhecimento, né? De trocas, né? Tu faz trocas, tu faz amizade com outras pessoas, ah, parentes distantes que a gente tem, principalmente morando aqui, quem é imigrante, né? Boa. Então, isso aí é necessário a gente ter acesso às redes também para a gente poder ter essa proximidade, né? Seja pelo WhatsApp ou pelo Instagram, ou tu faz uma viagem assim, tu quer mostrar onde é que tu foi e tal, tu quer mostrar para tua avó, para o teu pai ali, aí tu tem ali a rede para estar fornecendo essas informações para eles, né? Porque eles querem acompanhar, eles querem conhecer lugares que talvez eles nunca vão conhecer na vida deles, né? Então, esse Uhum. lado é bom. E justamente esse contato que você pode ter com familiares que Uhum. ficaram no Brasil, até mesmo em outros países, e amigos, ajuda a minimizar, sei lá, uma possível depressão ou Sim. um quadro, né, que você esteja ali ah, com sentimentos ruins e tal. E você Sim. faz ali um FaceTimezinho, manda um áudio no WhatsApp, uma figurinha no WhatsApp e pronto, né? Sim, e aí tu também conhece artistas também, né? De Hum, coisas que tu te interessa, tu também tem acesso a isso, né? A pessoas que tu admira, né? Tu conhece outros tipos de atividades que tu pode fazer dentro daquilo que tu procura, né? Ah, eu gosto de decoração, por exemplo, aí tu vai, entra num leque enorme que tem, né, de perfis que trabalham dentro disso. Então, aumenta também teu conhecimento, né? Aproxima, aumenta também essa diversidade de coisas que a internet pode favorecer, né? Então, uma dica importante aqui é se você souber usar isso da maneira correta, do tipo, tudo bem, eu preciso desse conteúdo aqui, Uhum, que é uma coisa de repente para o meu trabalho, para o meu crescimento profissional ou pessoal mesmo. uhum, Se eu focar naquilo ali, a gente consegue, né, encontrar informações.
mas não pode deixar o negócio desandar muito e começar a se distrair, né? É bem isso. Tudo depende de como tu vai usar a rede social, né? De como tu vai usar. Qual é o tempo também que tu vai estipular. É um conteúdo de qualidade, né? Tipo, esse aqui é um conteúdo de qualidade porque te leva a refletir sobre as coisas que tu está vivendo, né? Te leva a pensar sobre as tuas necessidades, né? Sobre tudo que tu vive aqui dentro de um país novo, isso te engrandece, né? Mas conteúdos que fazem, por exemplo, você se tornar muito consumista, que é o que é o objetivo das Sim. redes sociais como um todo, né? Porque eles fazem tipo uma negociação assim com vocês. Eu te dou o que tu precisa, né? Que é esse contato com as pessoas, fazer amizades, aprender um novo idioma, né? Eu te dou tudo o que você precisa, mas você me dá o que eu quero, que é a venda dos meus produtos, né? Então a rede ela veio a serviço dessa comunicação, dessa interação, né? Mas ela tem um objetivo único, é a comercialização de produtos, né? Então, é uma negociação bem... É um ambiente, é isso, né? É periculoso. Você, a todo momento você ganha ali a sua recompensa para o que você está buscando, mas, de novo, né? Tem várias distrações que você Uhum. piscou o olho, você já está olhando um produtinho ali, ou Tu tá te passando. distrai muito fácil das E, coisas. o Instagram, por exemplo, né? A Meta, que é o Facebook, o Instagram, você pensou alguma coisa, já tá aparecendo anúncio ali para você, então Uhum. isso te distrai. De novo, Sim, quando você vê, você falou sobre, de repente, ter um limite de tempo, de tempo. de horas que você usa a rede social. Como é que seria uma dica interessante, assim, para setar justamente esse limite e conseguir respeitar, né? Ter um Aham. autocontrole. Falar, não, hoje já deu e é isso. Sim. Entrando nessa questão assim do outro lado da moeda, né? Porque que tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim, né? E um dos pontos é porque ele te distrai muito. Tu estar na rede social tem uma função ali, tu te sente bem estando ali, porque não é à toa que tu fica horas ali, mas também tu tem uma questão de... Tu deixa de fazer muitas coisas. Tu deixa de dar atenção pro teu trabalho, tu deixa de estudar, tu posterga coisas, né? Então, tu deixa de ver um amigo próximo, que tu pode manter uma amizade, né, verdadeira ali, tu deixa de ver a pessoa e fica lá no Instagram. Enquanto que a questão do contato visual, do olho no olho, do toque, isso é importante, né? Tem estudos que dizem, a neurociência afirma que o toque, né, ele libera ocitocina. Então, o que, que é isso? É um hormônio que te relaxa. Então, se tu fica muito dentro da rede, tu não tem essa liberação de ocitocina. Tu fica só naquele do virtual, né? E tendo, assim, muitas vezes tu acha que ali tem 500 mil seguidores, que tu acha que tu tem uma questão, assim, de troca genuína, na verdade, é uma questão de ilusória, assim, né? Na verdade. Muito. Então, assim, por isso que a gente pensa nessa questão de diminuir o tempo de rede, né? Escolher só os programas que realmente te interessam, né? E tem pessoas que ficam muitas horas, né? Muito tempo. E aquilo vai te consumindo, te gera um desgaste. E tu acaba ficando desmotivado para fazer as tuas coisas. E tu acaba te perdendo muito naquilo que tu precisa fazer e focado muito dentro daquilo que da rede ali, né? Então, limitar o tempo, limitar os programas, os sites, as coisas, isso aí é Os muito importante, os aplicativos. aplicativos. Inclusive tem tem um aplicativo do iPhone, acho que do iOS, né? Acho que o Samsung tem também, que Hum. mostra quais aplicativos que você tá, quanto tempo que você tá gastando.
por tempo é o dia, moment, né? os gráficos e qual aplicativo que você está usando mais. Isso. E isso é bom, porque você, por exemplo, se o aplicativo que você está usando mais ali, que está gastando mais seu tempo, é o Instagram, talvez seja uma coisa errada, né? Porque, É sei lá, horrível. 4, 5 horas por dia no Instagram. Aí você se Uhum. pergunta, o que eu tirei de produtivo Sim. disso? E você falou esse negócio do toque físico. Isso é muito, muito louco, porque realmente ficou mais escasso, né? A questão do Ficou. contato, do toque físico, até por conta de... Principalmente depois da pandemia também, né? A gente teve essa escassez do toque, de contato físico, e a gente automaticamente se voltou muito mais para a rede social. Acho que, eu penso, né? Eu acredito que depois da pandemia isso acho que se maximizou e acelerou mais esse processo, né? Sim, e aí, por exemplo, um ou dois likes ali, uma quantidade de likes, na sua cabeça começa a substituir um abraço, Sim, um aperto de mão. Só que sim. é insaciável, né? Porque é diferente, o que você falou, a produção de hormônios que o corpo gera, né? O corpo Uhum. faz, é um ciclo saudável, né? Enquanto Sim. que essa questão de validação, que a gente precisa das redes sociais é muito, muito, muito forte, né? Muito negativa até, né? Sim. Um dos motivos pelos quais a pessoa se mantém muito tempo ali na rede é porque ela tem essa necessidade desse reconhecimento, né? É, o Instagram, o Face, eles foram tudo estudado, né? Do como fazer, de como atingir o público, né? Uhum. Então, eles entraram com psicólogos, com neuropsicólogos, com os psiquiatras para estudar o comportamento humano para saber como que vai obter a atenção daquela pessoa. Então, eles identificaram muitas questões. Uma delas é que as pessoas, normalmente, elas têm essa necessidade do reconhecimento, né, do outro. Só que tem pessoas que são mais fragilizadas, que elas vão depender muito mais. E a rede social entra a serviço disso, né? Porque, assim, desde quando a gente é criança, tudo a gente se constitui através do outro. A gente constitui a nossa personalidade sob o olhar do outro, né? Só que a gente vai criando autoconfiança em cima disso, a segurança de si, de quem eu sou, né? Vai construindo a sua personalidade. Esse é um processo natural de todo ser humano. Só que mas existem adultos também mais frágeis, né? Que não teve essa constituição de personalidade de uma forma saudável. Tem muitos buracos aí dentro, muitas inseguranças e pessoas que ainda dependem do reconhecimento do outro, né? Então, se aquela pessoa não recebe um like, destrói a autoestima Sim. da pessoa, né? Ela fica arrasada, mas como? Eu me esforcei, eu me maquiei, eu fiz tudo, né? Que eu achava que eu podia agradar e não acabei agradando, né? Onde eu errei? Onde eu estou errada? Né? E aí a pessoa acaba se culpando porque ela não tem essa referência. A referência da pessoa é o virtual. Mas como que lida com essa... Porque isso seria uma forma de rejeição, né? Você deu o seu melhor, quando você vai numa balada, um exemplo esdrúxulo, mas você vai numa balada, aí você vê uma menina bonita lá, ou vice-versa, né? Uhum. E aquela pessoa fala, não, não quero. É duro, né? Tipo, você se arrumou, você saiu de casa e etc. E na rede social é a reprodução da vida real. Só que numa escala muito maior, porque você tem Uhum. várias baladas no mesmo dia ali, várias Uhum. situações que você está tentando se validar. E como é que lidar com essa rejeição sem arrancar os cabelos, sem, né, cair numa depressão Uhum. e sentir que... Aí você olha o perfil do vizinho, tá lá um monte de like e tal, a pessoa é mais isso, é mais aquilo, tem mais isso, tem mais aquilo. Uhum. Como que faz? É difícil. É difícil, mas na cabeça das pessoas é mais difícil ainda encarar essas frustrações no pessoal, no presencial, do que no virtual, né? Boa, verdade. Com certeza, porque no presencial a pessoa vai precisar ter habilidade para enfrentar isso. Se a pessoa se frustrou com algo que ela ouviu, ela vai precisar ter habilidade para se defender diante daquilo. Só que no virtual, ela não é exigida tanto nesse sentido.
ela não é exigida a ter aquela assertividade que ela teria que ter no presencial, né? Então, ela é menos exigida e mais recompensada. Ela é muito recompensada pelas suas coisas e menos exigida em termos de habilidade, assim, né? De empatia, de assertividade, de comunicação. Então, para ela, é mais fácil viver essas frustrações no virtual do que no presencial. Porque no presencial tu vai precisar... Tu te frustrou com alguma coisa, tu vai precisar falar, né? Mas, sem brigar, sem discutir, sem partir para agressão. Mas tu vai precisar ter uma habilidade, um equilíbrio para resolver aquela situação da melhor forma possível, né? E isso é um lado negativo gigantesco, né? Porque, Sim. além disso, como você citou, muitas pessoas... hoje já temos adultos que nasceram com um iPad na mão já, por exemplo, com um tablet na mão. E essas pessoas, as pessoas mais jovens, elas não tiveram a oportunidade de lidar com situações da vida real, né? Como Uhum. questões de rejeição. Isso vai tornando a sociedade, se essas pessoas não tiverem atenção, não tiverem encaminhamento, não tiverem, né, alguém ali dando suporte, Uhum. aonde que a gente vai parar, né? Tem aqueles filmes de futuro que você tem tipo uma pessoa que é doente, às vezes nem anda, mas que ela tem um avatar na rede social, Uhum. que é uma pessoa perfeita, até mesmo de outro sexo. Já viu esse filme? Chegou a ver esse filme? Esqueci o Uhum. nome dele, mas é tipo o jogo. Mas aonde que isso pode, na sua visão, pode parar se a gente, enquanto humanidade, as próprias redes sociais, Uhum. com essa questão do capitalismo, de querer vender, 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 mas a gente está criando uma sociedade que já está doente, né? E doente no Uhum. sentido de não saber mais o que é viver em sociedade na vida real. Tem que ser a comunidade do Facebook, tem que ser a comunidade, o Uhum. grupo ali do WhatsApp, etc. Sim. Eu acho que daqui a pouco os cientistas vão acabar criando, né, estudos específicos de quem usa Instagram, de quem usa o Facebook, de quem usa o Twitter, porque é muito interessante. Cada plataforma são comportamentos diferentes das pessoas, assim, né? Então, onde isso tudo vai parar? Quando a pessoa começar a ter autocrítica de si mesma, né? A pessoa precisa ter essa crítica. Só que, assim, ela precisa se conhecer, né, para saber o que faz bem para ela, o que não faz. Ela precisa ter o controle, não é a rede social que vai te controlar, né? Uhum. Mas é isso que vem acontecendo cada vez mais, né? São as redes sociais de diferentes estímulos, de diferentes referências ali que tu tem, que tem esse controle sobre ti. E aí tu fica nessa ansiedade de, né, seguir expectativa, de ser aceito, né, de não ser rejeitado, e aí tu fica nessa, nesse Nesse círculo ciclo. vicioso, De né? querer fazer parte De querer também fazer de parte de um algum grupo. grupo, de alguma Sim, sociedade ali dentro sim. da rede E social. isso é natural para as pessoas, realmente, né? Desde a adolescência, tudo, a gente quer construir nosso grupo, É né? O verdade. grupo dos músicos, o grupo ali né? Dos mais estudiosos, assim, isso aí é natural do ser humano, né? Acontece que na rede social a pessoa acaba se perdendo em muitas referências, em muitos estímulos, né? Porque ela projeta muito dos seus desejos nas redes, né? Ah, eu gosto disso, 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 disso. E aí tu vê muitos estímulos que tu não sabe mais a que tu vai se apegar, a que grupo, né, de verdade tu vai se identificar ali, porque são muitas e muitas coisas, né? É muito louco isso. É muito louco. Porque no passado, né, a gente tinha poucos estímulos. Então, por exemplo, Uhum, uhum, o que eu via na televisão, eu sempre gostei de rock. uhum, Então, o que eu via na MTV ali passava, sei lá, tinha aquele programa de clipes, passava 5 clipes, 6 clipes de rock and roll, e pra uhum. mim aquilo era referência. Aí eu via os caras como eles se vestiam, a atitude e tal, me identificava E tu ou te não. aprofundava naquilo também, né? Exato, Nesse exato, assunto. exato. Tinha Uhum. como ir mais além e ter mais Tu conhecimento. te envolvia mais com aquilo,
né? E cada vez mais tu te conhecia cada vez mais naquela área que tu estava envolvido, né? Hoje não, aí você entra ali no Reels, no TikTok, você vê 500 coisas diferentes, aí você começa a pensar, nossa, esse tênis aqui não é muito legal não, vou mudar. Aí no outro dia você já quer Uhum, comprar outro, roupa. É, dá pra afirmar, assim, que essa relação, essa nossa relação com as redes sociais, relação uhum. que não é saudável, é algo próximo a uma dependência com drogas, em termos de tanto psicológico quanto físico? Sim, totalmente. Né? Todos os estudiosos dizem que é possível sim comparar, é possível sim afirmar que a rede social causa dependência, e é sim possível comparar que a rede social causa a mesma dependência que a droga causa, que uma compulsão por compras causa, que uma compulsão por comida, né, Uhum, causa. Então, é muito importante a gente falar sobre esse assunto da dependência, né, porque a pessoa acaba se envolvendo sem perceber, né? E aí, quando tu perguntar quantas horas tu vê, né, a rede social por dia? Ah, eu vejo 4 horas por dia, mas é para o trabalho. Mas eu não consigo ficar o dia inteiro sem mexer, né? Ela até dá uma floreada ali para o é, trabalho, mas depois ela logo, né, não consigo ficar o dia inteiro, né? Então, eu preciso ficar o dia inteiro. Então, já cria essa dependência, né? E o Reino Unido ele criou um estudo com jovens de 15 a 24 anos e nessa pesquisa que eles identificaram, né, que depois de diminuir o tempo, né, de uso da internet, os jovens passaram a se sentir melhor, menos deprimido, menos ansioso. Então, nessa pesquisa eles sugeriram, né, esses pesquisadores aqui, que se crie um alerta para o uso abusivo da internet, né? Se crie um alerta, mas não há consenso ainda de a partir de quantas horas é maléfico, né? Não há um consenso, mas há pesquisas já trabalhando em cima disso, de saber em qual é a média que cada pessoa usa, né? De diferentes públicos que usa uhum, a rede. Então, assim, e por que causa a dependência, né? Então, tem uma explicação, duas explicações. Tem essa explicação neurobiológica, né? Que acontece coisas no teu organismo, ali no teu cérebro, que justifica a dependência. E tem uma explicação emocional, né? Então, a explicação neurobiológica é que faz parte do sistema de recompensa do cérebro, né? A rede social, ela atua no teu sistema de recompensa. Então, a cada like que tu recebe, é liberado um neurotransmissor chamado dopamina. O que é esse neurotransmissor? Ele é responsável pela sensação de prazer, né? Então, pela tua sensação de estar bem, de motivação, né? De bem-estar, enfim. Então, é liberado esse neurotransmissor. Então, a cada like que tu recebe, é mais uma liberação de dopamina. Um toque, né, das notificações libera dopamina, porque, opa, alguém lembrou de mim. Opa, né, estou recebendo um aviso ali, né? Então, isso é uma recompensa. Então, o sistema de recompensa é assim, que a cada estímulo positivo, tu ganha essa liberação de dopamina. E o cérebro aprende, né? Ele aprende e se fortalece nesse sistema de recompensa. Então, tu não consegue ficar longe dos likes, tu não consegue ficar longe do toque, tu não consegue ficar, né, longe daquilo, né, que te faz bem. Então, essa questão assim, dessa liberação de dopamina a todo momento. Não é à toa que o celular tem essa função de rolar, né? Porque a cada vídeo legal que tu vê, engraçado, é uma liberação de dopamina. Né? Então, é tudo dentro daquilo que tu escolheu, né? Porque te causa prazer. Então, sim, sim. libera dopamina, 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 né? E só que com o tempo, essa dopamina ela vai diminuindo. E o grande perigo está aí. É que na medida que a dopamina ela diminui, ela não dá a mesma sensação,
tu precisa ser estimulado, tu precisa, né, ganhar mais likes para aquela dopamina ser produzida para te dar a mesma sensação. Então, tu precisa de mais dopamina para te dar a mesma sensação que tu tinha antes. Então, teu limiar de recompensa vai aumentando cada vez mais. Essa é a questão da explicação da dependência neurobiologicamente falando. E aí, quando você vê, você tá um zumbi ali, cracudo das redes sociais. Uhum. É verdade. Não come, né? E aí, qual é o sinal, os sinais da dependência? Não se alimenta direito, né? Não dorme direito. Até porque a luz azul do celular, ela te desperta muito, né? Então, ela tira o teu sono, né? Ou tu fica nessa questão, ou tu tem crises de ansiedade, né? Quando tu começa a ter esses sintomas de ânsia de vômito, crise de ansiedade, falta de apetite, perturbação no sono, ataques de pânico, né? Quando tu começa a ter esses sintomas, assim, já liga o alerta que pode ser em função disso, assim. Tu está muito envolvido com isso. E sabendo dessa mecânica, então, qual que seria uma dica para eu evitar me pegar nesse ciclo eterno? Porque, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho com redes sociais, né? Então tem o iLondres e outras várias coisas. Não tem Sim. como, é meu trabalho. Só que eu também tô o dia inteiro me pegando em coisas, tipo, nada a ver. Um monte de vídeo de gato e tem umas coisas loucas que, inclusive, as pessoas. Isso é meio doentio mesmo. Eu vou lá eu vou lá pra fazer uma consulta, porque eu tô precisando. Mas aqueles vídeos do povo espremendo cravo, já viu essas coisas? Não. Tem muito no TikTok, no Instagram. E aí, quando você vê um, começa a vir. Você já viu isso? Não assiste então, porque. Mas é de procedimento estético, experimento Aham. espinha, um exemplo. Tem de. Bom, eu tô me entregando aqui, mas é um exemplo, mas Aham, aham. que é fato. Além disso, antes de dormir, né? Então eu deitei, ao invés de, tipo, fechar o olho e descansar e dar uma meditada, não. Dar aquele último check, ver se tá tudo ok, se eu não tô perdendo nada, que também tem sentimento, né? Tem. Não é Isso, uma. tem. É bem real isso, a Está questão de que tu perdendo. tá perdendo alguma notícia, tu tá perdendo alguma novidade, é como se tu tivesse que estar conectado todo momento para saber o que a pessoa ali está fazendo, para te comentar e a pessoa te responder, É, né? Então, essas vulnerabilidades que a pessoa apresenta, a rede, ela alimenta isso, né? O fato de... E por que há essa dependência emocional, né? Porque a pessoa já se sente... A pessoa que se sente só, ela é muito mais vulnerável a ter essa dependência muito mais facilmente do que aquela que está legal consigo mesma, assim, né? Porque a rede, ela realmente, ela trabalha muito mais para as pessoas que são mais vulneráveis. Ela potencializa as dificuldades das pessoas, né? Aquelas pessoas que se sentem mais sós, que dependem da aprovação do outro, que não conseguem tolerar a frustração, então precisa, né, negar aquele sentimento ruim, negar aquela situação. Pessoas que têm pouco contato assim com os pais que conversam pouco, os uhum. pais que têm uma pobreza interacional afetiva muito pouca, assim, né, muito escassa. Então eles vão recorrer àquilo nas redes, né? Então há também essa dependência emocional em função disso, né? Sim, Então, isso é bem interessante, assim, perceber isso, assim, que não existe só uma dependência neurobiológica, mas a emocional emocional. tá Emocional. muito ligado. Porque, assim, o tédio, as pessoas vão para a rede para fugir do tédio. Ah, estou muito entediada, né? Então, vou lá pegar, vou descansar, vou relaxar, depois do trabalho, né? Mas, assim, as pessoas esquecem de refletir que o tédio é necessário. O tédio é necessário. Estar triste é necessário. Por quê? Porque a partir disso, a gente constrói uma solução dentro da gente para a gente poder se aliviar quanto àquilo, né?
Aí entra a questão da rede. Ok, pode pegar Uhum. a rede, mas a questão é do uso contínuo e muito uso, né? Mas tu tem outras formas também de trabalhar esse teu tédio, né? Só que aí a pessoa, opa, ela vai e ela não tem essa parte assim de imaginar, de elaborar, de construir, né? Por exemplo, os brinquedos antigamente era tudo assim de construir, né? É, Hoje a gente tem tudo muito pronto. O jogo ali só clicar no start já começou o jogo. Tu não cria, tu não constrói. Então, assim, quando a criança é bebezinho, tem momentos sim que a mãe precisa deixá-la chorando ali para ela construir dentro dela recursos internos para ela lidar com aquela sensação ruim, né? Então, se não favorece isso à criança, claro, nos seus devidos cuidados, tudo, né? Mas, assim, se não favorece isso à criança, ela não constrói. Daqui a pouco tu vê, deixou ela chorar, daqui a pouco tu vê, ela tá chupando o dedo. Então, esse é um recurso que ela encontrou naquele momento para lidar com aquele tédio, com aquele desconforto, né? E hoje em dia, o que acontece? As pessoas pula de etapa. Ela sente o tédio e vai direto para a solução pronta, que é a rede, né? Então, assim, por isso as crianças que recebem brinquedo pronto é ruim. Nas escolas aqui a gente vê, eles muito constroem as coisas, né? Tudo é uhum, construído, uhum. tudo é pensado junto, porque a gente precisa criar recursos internos. Então, é Isso é bem verdade. interessante isso, né? É verdade, é verdade. A gente começa a usar as redes sociais, a gente tem usado, eu sou um exemplo disso também, me coloco nesse bolo, como um escape justamente para fugir de frustrações. Então, por exemplo, você terminou um relacionamento, né? Uhum, Você tá na famosa sim. fossa, na bad. Aí, o que você vai fazer? Em vez de você parar, fazer aquele assessment, né? Tipo, Viver aquele luto, viver o viver luto, o que que eu fiz de errado, o que que eu posso aquela melhorar, tristeza, aquele ou agora eu vou sofrimento. focar em mim, eu vou fazer uma Aham, viagem. Não, eu já vou lá no Tinder, no, nos aplicativos de encontro, já buscando uhum. Uma satisfação validação, imediata. encontro, e não, se eu não Uhum, paro. E um exemplo mais extremo, mas ou você vai mesmo para redes sociais ali, pro Instagram, pro uhum. TikTok, YouTube, ficar vendo conteúdos É, até relacionados, quando você simplesmente não para. O sofrimento ele é necessário, né? A gente só cresce através do sofrimento. através do sofrimento. Aham. É Só que, triste, mas depois é, fica bom, fica só que cada feliz. vez mais as pessoas não têm mais, não querem viver esse sofrimento. As pessoas não querem passar por esses momentos ruins. As pessoas querem negar as coisas, né? Então, é isso, assim, muitas vezes a pessoa prefere entrar no TikTok, né, ou Instagram e tal, do que buscar uma terapia, né? Por que não busca terapia? Porque sabe que na terapia ali vai mexer com questões, né? Vai Vai trazer trazer coisa. Aham. sofrimento. Então, é a questão do pensar, do refletir, né? Então, as pessoas não querem refletir. É um esforço grande, é muito sofrido passar por isso, né? Elas querem coisas fáceis, imediatas, e as pessoas têm se tornado cada vez mais imediatistas, né? Ah, não respondeu por quê? Por que tu não respondeu uma mensagem? Tu tem que responder logo, hein? Ah, tá sumida, né? Aí fazem distorções também. Tá sumida, tu não aparece mais na rede? Aí a pessoa fala, não, Tô eu tô, aqui, ué. eu tô aqui, só me ligar, eu tô na vida real. Eu tô aqui na vida real, é só me ligar, né? Então as pessoas fazem distorções assim que para estar, né, estar presente tem que estar via virtual. Tem que estar postando, tem que estar Tem ali. que estar postando, tem que estar dizendo, ó, eu tô acompanhando, viu? E essa questão que tu disse, as pessoas não querem perder nada, né? As pessoas. E quando vê que uma pessoa age de forma diferente, o que está acontecendo, né? Então, o que a gente deve fazer realmente, assim, tirar as notificações é um primeiro passo, Boa, eu fiz né? isso. Tirar todas Tirei as tudo. notificações. E se tu quiser deixar só de coisas assim, de contatos importantes, tipo do teu trabalho, que tu sabe, né, que teu chefe vai ali te chamar para alguma coisa importante, né? Ou eu, por exemplo, eu tenho paciente com risco de suicídio,
eu deixo, né, para eu poder escutar. Então, isso é importante, assim, coisas importantes tu deixa. Mas o resto, né, pode esperar, né? O resto pode esperar. Então, assim, aplicativos, tudo, tira toda a notificação, né? E antes de dormir, claro, tem que fazer uma higiene do sono, né? Não assistir, não ver o celular minutos antes de dormir, né? Porque a tendência é de tu ficar várias horas, tu dormir bem mais tarde, né? Se possível, deixa o celular longe, né? Da onde tu vai dormir. Porque se tu acordar de madrugada, a tendência é pegar, né? E de manhã também tu acorda, de logo pega o celular. Não pega, né? Nossa, eu faço isso Eu todo sempre santo ouvi dia. um médico dizendo, o grau de dependência do tabaco que tu vai identificar na pessoa é quanto tempo ela leva para pegar um cigarro após acordar, né? Se ela leva 1 hora, 2 horas, a dependência é X, mas se ela acorda e nem escova os dentes e já fuma, a dependência é bem maior. Ui, já tá Tá bem brabo. brabo. E tem muitas pessoas, né, que fazem isso, assim, em relação ao celular. Acorda, opa, cadê meu celular já, né? E fica desesperado se não encontra ali. Então, isso é bem, bem sério, assim, né? É bem sério. É muito. Eu tô aproveitando fazendo uma consulta aqui já, de Faz. grátis. Mas eu sou essa pessoa, não do cigarro, no fumo, mas acordei, ou eu pego o celular Uhum, pra checar. Mesmo não tem notificação, eu tirei tudo, mas aí eu abro um por um e vou checando. uhum. Ou eu pego meu notebook e começo a ver de trabalho, né? O que que Sim. tem, e-mail, o chat ali da empresa. Mas eu não consigo, tipo, ter esse tempo de acordei, aí, sei lá, Uhum, abre a cortina, olha lá fora, dá uma respirada. Eu até tento fazer isso às vezes, mas dá uma agonia, dá uhum. um. É uma coisa que é isso, né? De dependência emocional mesmo, Sim. até física, mas como é que faz? Conta até 10 ou sai correndo e isola o celular no jardim? Por isso que é super importante, assim, tu ter esse reconhecimento, assim, de o que tu gosta, né? Quais são as outras coisas que te dá prazer também, né? Como é que tu pode preencher teu tempo, né? Fora o virtual. Claro, tu vai ter o virtual, tu tem que estipular um tempo, ó, eu vou ter o meu virtual ali de tal hora a tal hora. Mas fora isso, tu tem que também conseguir colocar outras prioridades, né? Então, tu preenche o teu tempo com outras coisas, com coisas que tu pode aprender, né? Se envolver, fazer um curso, ou tu tem um projeto antigo, assim, que tá lá na gaveta, né? E tu nunca botou ele em prática. Nada impede de tu, né? Botar o computador ali e trabalhar em cima disso. Então, tem muitas coisas, assim, que tu pode se conectar mais com as pessoas, Exercício, né? Ir pra exercício, academia de manhã, por exemplo. sim. Porque o exercício, ele te dá, ele trabalha com o mesmo sistema de recompensa que a rede social trabalha, né? É a mesma A dopamina. dopamina que é produzida, acontece quando tu faz exercício. Então, por que que tu não pode, né? Como é que produzir dopamina de outras formas e de forma mais saudável, Mu- né? Muito melhor ficar viciado no supino, né? No É, leg press, na esteira, do que sim. no TikTok vendo lá os vídeos de espremendo E de cravo. repente até ir para um esporte mais radical, por que não? Porque quanto mais É, radical é o esporte, mais é. dopamina é liberado, mais serotonina, mais norepinefrina e, e vários outros neurotransmissores, né? Então a gente fala aqui da dopamina porque é o principal, mas tem. Epinefrina? É. Eu não conhecia esse, não. Uhum. Endorfina é um neurotransmissor. Endorfina. Mas endorfina tem. Ocitocina. Endorfina tem sintético quando a pessoa tá com muita Muita dor. dor, isso. Eles. Então, Aí é outra função. A endorfina é para outro lado, né? Quando tu faz um corte muito profundo, o cérebro já manda endorfina para te não sentir dor nenhuma por um determinado tempo, sim. né? Então o cérebro ele é muito. Cara, o corpo humano é uma coisa Então muito assim, tu doida, pode, cara. né? O teu cérebro é tão rico, tão cheio
vicissitudes ali, de desdobramentos de coisas que tu pode controlar ele. Tu deve controlar o teu cérebro, né? Tu não deve deixar nada controlar. A opinião alheia não deve controlar você, né? As influências ali não deve controlar você da forma que você... Você vai dizer de que forma que tu vai interagir. Os haters, né? Ganhou aquele comentário negativo e já quer Uhum, pular da ponte. isso. E tem casos que as pessoas são expostas ao suicídio também, Então, né? falando nisso, você tem ou já teve algum paciente que chegou nesse quadro que, por conta de alguma coisa relacionada à rede social, de Uhum, chegar a uma situação dessa, de pensar, de cogitar? uhum. Eu percebo assim que as pessoas que levam mais para esse caminho são pessoas que têm assim um transtorno narcisista, mais Hum, com ou transtorno ou traços, porque quando ela percebe que ela não tem atenção de todo mundo, né? E quando ela percebe que aquela atenção não é uma atenção genuína, tem muitos seguidores ali e na verdade se tu não entrar naquela rede ali, ninguém vai sentir falta de ti. E quando ele percebe isso, ele cai, né? Porque o narcisista, ele precisa sentir que ele é especial, né? Ele tem que sentir que ele sana todas as necessidades do outro. E quando ele se vê nessa ferida narcisista, né? Ele cai. Então, geralmente são pessoas assim que têm mais esse problemão de autoestima, né? Porque nada mais é do que um problemão grande de autoestima. e aí um impacto emocional, então, grandioso é chegar Uhum. a esse nível justamente por... E o narcisista, ele... me corrija se eu estou errado, Uhum. mas é um comportamento que se agrava com a rede social, mas ele tá mais Sim. preocupado... Por exemplo, suponhamos que eu seja um narcisista. Eu vou te ajudar, mas não é porque eu tô preocupado com o seu bem-estar. Eu tô Uhum. preocupado com como você vai me ver depois de ter te Uhum. ajudado. Ó, o Otávio é um cara massa, ele me ajudou, aí eu vou ficar feliz com isso. Agora, Sim. se você Porque ele está ficou muito bem... voltado para as necessidades dele, né? Ele não tem a empatia, né? Ele não tem, assim, a questão de, tá, mas o que eu vou fazer pode prejudicar o outro. Não, ele não tem essa reflexão. Ele só tem essa ideia de que o que eu vou fazer vai me beneficiar, né? Vai ser bom para mim. Então, quando ele não é beneficiado, quando ele é frustrado, né, acontece algo assim na rede ali que ele é realmente frustrado naquilo, ele pode sim a vir a cometer suicídio, né? Claro, não dá para generalizar que todas as pessoas que Claro, cometem claro. suicídio são pessoas narcisistas, né? Mas esse é um dos pontos que aparece, assim. E tem outros impactos menores que não chegam a esse ponto, mas que se a pessoa começar a sentir, além daqueles sintomas físicos que você até comentou já, Aham, mas que se eu começar a sentir por conta de rede social, eu preciso tem. procurar ajuda. Tem a síndrome do pensamento acelerado, né? Por que que isso acontece? Porque a tua mente ela é bombardeada a todo momento com coisas, com várias informações, né? Então, tu fica naquele looping de estímulo e reflexão, e aí tu pensa de uma forma muito mais acelerada, né? E tu quer que as coisas sejam aceleradas mesmo. Tu tem pressa, tu acaba caindo no imediatismo. E tem a síndrome do toque fantasma, né? Que aí entra a questão da ansiedade. A pessoa, ela sente que vibrou o celular, mas na verdade não vibrou. Que Ela, doideira. ela, ela confunde uma coceira na perna com a vibração do celular. Então é a síndrome da vibração fantasma ou síndrome do toque fantasma. É. E isso tudo porque as pessoas desencadeiam sintomas de ansiedade, né? E o cérebro está tão condicionado, né? Aquele Aquela rotina funcionamento, ali, aquela né? rotina, aquele hábito, que aí a pessoa acaba tendo, assim, ilusões, sensações ilusórias de que algo em relação a isso está acontecendo. É bem louco. Nossa, não, é verdade. Eu acho que eu tenho essa síndrome também, viu?
Tô precisando, cara, É. a E situação tá assim, e as calamitosa. pessoas não conseguem mais fazer uma meditação, não É, conseguem fazer uma yoga, porque elas tornam agitadas e elas ficam preocupadas o que que eu vou fazer, qual o conteúdo que eu vou postar, né? O que que vou fazer para chamar atenção e aquela ansiedade vai aumentando, aquele pensamento eh, vai se agravando cada vez mais em relação a isso, né? essa ansiedade de precisar postar alguma coisa, é, de novo, além do meu trabalho, no pessoal, às vezes eu tô olhando ali o meu feed, nossa, tem tanto tempo que eu não posto alguma coisa, preciso postar, e já me dá uma ansiedade, eu tenho que arrumar ou inventar alguma moda, aí tá Sim. lá os gatos lá, eu tiro uma foto dos gatos lá e posto. Outra coisa também que desencadeia na pessoa é a inveja, né? A Hum, inveja da, do, e não, e a inveja é, não é um sentimento bom, né? Porque tu acaba cobiçando o que é do outro, né? E acaba se desvalorizando. O que acontece é isso, assim, tu valoriza mais o outro e se desvaloriza. Por isso que atinge a tua autoestima, né? Porque tu tá sempre achando que tu tá para trás, né? Tu não tem, ah, tu não tá seguindo aquela vida que a pessoa tá vivendo é a vida de felicidade. Tu não tem, então tu inveja aquilo. Tu inveja que ela tem carro, que ela tem um corpo bonito, que ela tem as melhores roupas, as melhores maquiagens. Então, e aí, como eu disse, essas habilidades sociais, a pessoa ela vai se perdendo, né? Ela, pela cultura da autopromoção, né, desse desenfreado, ela vai perdendo assim essa empatia. Ela quer muito mais atenção para si do que. E tem um estudo científico que comprova que o fato da pessoa falar mais de si causa muito mais prazer do que o fato dela escutar o outro. Tem estudo na Pensilvânia comprova isso, que o fato da pessoa falar de si, né, se autopromover, ela causa muito mais prazer do que ela eh, eh, ter o retorno, assim, escutar o outro. sim. E essa capacidade de escuta tá se prejudicando cada vez mais, né? A gente não tem mais essa capacidade de escuta, essa empatia, essa assertividade. Então são tudo pequenas coisas assim que as pessoas precisam observar, né? Precisam estar observando assim o que está acontecendo comigo, como é que eu estou reagindo a isso, né? Isso que você falou é muita verdade. Hoje, a gente estava conversando aqui antes, é, na internet, né, nas redes sociais, o mercado de influencers movimenta aí bilhões e bilhões Uhum, de dólares, libras, reais, justamente com pessoas que estão mostrando ali a vida delas, tipo, no mínimo detalhe, uhum, que provavelmente muitas delas são narcisistas. É praticamente um Big Brother ao vivo ali todos os dias, né? Ao vivo não, em tempo real, às vezes ao vivo também. uhum, E aí essas pessoas começam a vender produtos e uhum. qualquer que seja Passam a vender, é. para quem tá olhando ali que quer almejar, né? Que quer ter aquela vida. Então tivemos aí exemplos recentes com pessoas sem precisar citar nomes, mas a menina vende maquiagem e ela é muito bonita, então Uhum. ela tem uma aparência que a maioria das mulheres desejaria ter. E aí ela vende um batom e dá a sensação na audiência, das pessoas que estão assistindo, que com aquele Uhum. batom eu vou ficar É, igual e pronto. associa aquela sensação de bem-estar com aquele produto, né? E isso é justamente o que você está falando. Porque Existiam propagandas em relação a isso na televisão e tal, no Marlboro e tal, né? é, E só que hoje em dia essas empresas, né, de indústria de tabaco, elas colocam as imagens do que qual os malefícios que vai ter com aquilo ali, né? as imagens reais agora, né? Não é o cowboy lá, bonitão. Isso, é, Porque não é, não né? é, Depois de não é. 20 anos você vai estar. Enfim, tem várias coisas ruins que podem acontecer. Sim. Quais são as dicas, assim, né? Fazendo um compilado de tudo que a gente falou.
para que as pessoas tenham, então, uma relação mais saudável com as redes Uhum. sociais, né? Então, tanto no dia a dia, na hora de dormir, na hora de levantar, ou para procurar conteúdos e não se distrair. Um apanhado, assim, que você Uhum. pode dar de atitudes e coisas para ter. A gente falou um pouquinho, mais um resumão Uhum. dessas atitudes para ter uma relação mais saudável, Saudável. usar as redes sociais de uma forma mais positiva, É. né? Que foi a primeira coisa que a gente falou, do que se perder nesse turbilhão de coisas Sim. ruins. É bem isso que a gente falou, assim, né, desde o início. Tem o lado bom e o lado ruim. Como é que tu pode aproveitar esse lado bom? Busque pessoas que te inspiram, né? Que fazem você refletir sobre as coisas, que fazem você se descobrir em certas coisas, né? Que te elevam, que te engrandece, que soma, né? Que acrescenta. Não aquelas pessoas que fazem tu te sentir, aquela lá é mais bonita que eu, isso faz sentir feia, Ah, ou para legal. trás, Uhum. eu tô atrás porque eu não viajei para tal lugar. Não, busca pessoas que realmente, conteúdos e sites que te acrescentam, né? De informação, de dicas, de, de notícias importantes, né? Do dia a dia. Então, essa é o que é bem importante, assim. E, claro, diminuir o tempo, porque na medida que tu fica muito tempo, o teu dia fica muito menor, né? Porque aquelas pessoas, né, falam que tem pessoas que param totalmente de usar a internet, né, as redes. E as pessoas, elas dão vários testemunhos que elas passam a sentir que o tempo, o dia ficou muito maior, muito mais longo, né, do que antes. E, e que agora ela se sente melhor, ela rende mais, ela produz mais. Então, Tem uma questão também de produtividade, né? Se uhum, você começa a ter, de repente, um método para ser mais produtivo, que inclui deixar o celular de lado uhum. e, sei lá, durante 20 minutos, 25 minutos, focar naquela tarefa ali, fazer aquilo. E eu também me distraio, assim, facilmente. Eu tô mandando um e-mail, eu já vou aqui, opa, dar uma É, olhada. sim. Isso é bem importante, assim, a gente ter essas ideias, assim, de como controlar ali a Uhum. máquina, né? Porque o celular é uma máquina, né? Não é a máquina que vai controlar você, né? Você que tem que ter essa habilidade, né? De poder saber o que é bom para ti e em que momento, né? E em quanto tempo, né? Então, são várias questões, assim, que a gente tem que estar bem atento, né? Muito atento a não se deixar influenciar, né? Você estava falando sobre as pessoas que a gente deve seguir. Uma coisa que é legal Uhum, de citar é que talvez não tenha problema, né? Você consumir um conteúdo, querer devorar aquele conteúdo, ver aquela pessoa todo dia, mas é uma pessoa que queira te trazer junto com ela, por exemplo. Então, um influencer do bem, né? Criei esse tema agora. uhum, Do tipo, eu tô viajando aqui pra Maldivas, mas eu não tô aqui esbanjando, eu uhum, tô te mostrando como é que você vai vir também. Você pode vir, qual que é o hotel mais barato, né? Esse tipo uhum, de coisa de uhum. pessoas que Sim, estão ensinando a sim. fazer. Porque também tem muita coisa perigosa, né? Tem vários. Hoje a internet também, as redes sociais, deu vitrine para N coaches, né? Tipo, pessoas que têm ali Uhum, uma oratória bonita, mas que no final quer só te vender um curso também, né? uhum. E na verdade você fica preso ali, né, naquela coisa mais de pegada igreja, né? E Sim, que querem só o seu dinheiro e tal. sim, sim. É. E o refletir sobre as suas escolhas, isso aí é essencial, né? Por que eu estou usando tal conteúdo, né? Isso vai me fazer bem, né? Isso está me deixando desconfortável. Bom, se está me deixando desconfortável por algum motivo, vou ter que descobrir o que está acontecendo ali que está me deixando desconfortável, né? Bom, isso é legal, me engrandece, é bom saber sobre tal coisa, porque eu quero ir para Maldivas e tal. Então isso te engrandece, isso é bom, isso é necessário para ti, né? E
E fazer essa... Sempre... O esquema de tudo, assim, é tu te conhecer, né? E não perder essa crítica, né? Porque a rede social, ela faz muito, ela amortece a tua capacidade crítica, né? Porque enquanto tu tá sendo metralhado, tipo assim, bombardeado ou recebendo muito estímulo bom, né? Tu não consegue pensar muitas vezes no que tu está fazendo ali. Às vezes fica até chato, assim, de tu ficar ali, mas tu continua. Por que será que tu continua ali, né? Tu não tem uma certa crítica ali. Tu fica como se estivesse anestesiado ali. E só rolando, rolando, rolando. E fica anestesiado, daqui a pouco passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, tu tá ali. Ah, mas o que tu está Fez fazendo, né? nada, Não não fez consumiu nada. nada de interessante, É, só nessa de checar o que tá dá checar acontecendo, se é bom ou checar, ruim. Ah, isso eu checar. não quero, isso eu não faço, isso eu não quero, não sei o quê. Mas tu acaba amortecendo essa tua capacidade crítica. Isso é bem... E é isso que eles querem, né? Porque eles não querem que tu pense muito, eles querem que tu... Ah, gostei, então vou comprar, né? Eles querem que tu haja pela emoção e não com a razão, Sim. né? O teu racional fica E outra de coisa lado. também que a gente falou que é importante destacar é a questão da reação, né? Como que você reage a comentários negativos, como você reage a, de repente, uma falta de likes ou o excesso deles, Uhum, né? Nem pro bem, nem pro mal. Por exemplo, o Twitter, você mencionou mais cedo também, é uma rede social que é uma conversa ali o tempo todo, uhum, né? O Instagram, você tá vendo ali o Stories ou o Feed, você pode comentar, mas é difícil começar uma conversa ali, a não ser na DM, né? Uma conversa instantânea. No Twitter, não. No Twitter, você uhum. digitou ali, a pessoa já conversa embaixo, já Sim. vira uma thread ali. E o Twitter, hoje, também trabalho muito diariamente no Twitter, é onde as pessoas são mais agressivas, onde as pessoas se sentem mais Uhum, à vontade para fazer um comentário extremamente rude ou uhum, negativo, até mesmo xingar em cima de uma coisa que você falou. Tem até a questão da polarização política também no Brasil, né? uhum. Então, você falar uma coisa de política vira Um absurdo. um absurdo. Então, saber lidar também, né, com como reagir Uhum. e entender, né? Bom, Sim, se fosse na vida real, essa pessoa falaria assim comigo, na minha cara? é. Não falaria, né? Tem Ela te agrediria, os né? valentões Talvez não, atrás do teclado. né? Então, se a gente começa a ter essa acessibilidade, fica mais fácil de também Sim, de let it go, né? Deixar. sim, sim. Porque há essa dificuldade de respeitar as diferenças, né? E cada vez mais sempre vai ver pessoas diferentes. Por que que o outro tem que ser igual a ti? Por que que, né, você não pode, o outro não pode pensar de forma diferente, né? Então, essa questão da agressividade nas redes é muito, principalmente famosa. Quanto mais a pessoa está exposta, mais risco ela tem em relação a isso, né? Então, a gente vê muitos famosos aí fazendo vídeos, chorando na rede social, né? De ter sido bombardeado por tal situação, porque ela está realmente exposta, A né? pessoa foi cancelada, né? É. Então, Cancelamento. isso ela não tem como controlar, mas essas pessoas que cometem essas agressões, elas têm sim como mudar isso. O primeiro passo é respeitar a opinião do outro, né? Não gostou, sai do grupo, vai para um outro grupo, mas também libera as pessoas para falarem o que elas pensam, né? Uma pergunta interessante sobre esse tema. Por que você acha que quando um artista, alguém famoso é cancelado, né? A pessoa fez uma coisa errada, aí isso vira um tribunal da internet. Então as pessoas fazem, tipo assim, de tudo, começam a procurar coisas do passado, que aquela pessoa fez de ruim, Uhum, justamente para anular, para, tipo assim, acabar com essa pessoa. O que você acha que tem esse comportamento coletivo uhum, de querer destruir alguém que está ali em evidência uhum, a troco de nada? uhum.
Isso é bem interessante. É assim, é que nem acontece com bullying na vida real. Tipo, adolescentes que fazem bullying com o outro adolescente na escola, né? Ele nunca vai fazer bullying sozinho, né? O prazer maior dele é fazer bullying com um grupo, porque ele se sente ali protegido de uma certa forma a avançar ali contra o outro. E na internet é a mesma coisa, né? A pessoa se sente muito mais empoderada e pertencente, Uhum. né? Porque ela tá indo conforme o que os outros estão dizendo, então ela tá assim fazendo parte de um grupo, do mal, do bem, mas ela tá, É, né? Então isso reforça a identidade dela e torna ela ainda mais segura, assim, do que, né? Porque as pessoas têm valores diferentes, não? Esse grupo que agride, ela tem os seus valores. Esse grupo que defende tem outros valores, né? Então as pessoas elas vão escolhendo, elas têm livre-arbítrio para escolher o que elas vão fazer. Mas quando elas estão num grupo, num cardume de gente, elas se sentem ainda mais fortes em relação a isso, né? é o tal do efeito manada, né? Então, Uhum. se um tá fazendo, eu vou lá fazer também. Sim. Claro que no caso esse linchamento virtual envolve também esse prazer de ver alguém Uhum. perdendo, alguém caindo, alguém se dando É, mal, né? Essa coisa bizarra sim. do ser humano. Traço meio perverso, assim, né, do É, ser humano. E que ali ele pode fazer tudo o que ele quiser ali, né? Ele tá liberado para falar o que ele quiser. Só que na vida real, aquilo que tu disse, será que ele faria a mesma coisa? não faria. E lembrando que hoje em dia também as leis, né? A internet não, na Uhum. verdade, não é uma terra mais sem lei, então se você fizer coisas que realmente forem negativas, que forem consideradas crimes, você vai Sim. pagar, né? E então você não pode falar o que você quiser, porque tem muito racismo, né? Muita Ah, sim, aham, xenofobia, muitas essas coisas. Então tudo que você questões. fizer nesse Sim. sentido, você não vai sair Uhum. ileso mais. Isso é bom. Mas a gente tem aí muito espaço ainda Sim. para dar, para crescer nas redes sociais, na internet, querendo ou não, é tudo muito novo ainda. A gente está entrando na era de inteligência artificial É agora, então verdade. eu acredito que você vai ter muito trabalho, você vai Sim. receber muita Não gente ainda. percamos a esperança, né? Realmente. Você vai receber Por- muita gente lá com probleminhas. Mas é bom saber que, especialmente aqui em Londres, né? A Uhum. gente tem uma clínica como a Oval Medical Sim. Center, com profissionais como você, para atender as pessoas que Sim. têm problemas não só psicológicos, né? Mas outros problemas. Sim, e é uma equipe multiprofissional, né? Psicólogo, nutri, médico, físio, tem várias áreas, né, que a gente atua para E tem uma coisa ajudar. importante, que é, às vezes as pessoas aqui na Inglaterra, elas se sentem sozinhas, têm um problema psicológico, tá com Uhum. depressão, mas acha que não vai conseguir ajuda porque só tem médico que fala inglês, só tem médico É, que... lá não, E tem esse suporte, tem. né, de profissionais que falam Sim, falam português, além de português, você, espanhol. A gente atende todas mandarim, já não. tem que chamar o pessoal do mandarim, russo. Não, mas Não aí dá. eu uso o inglês, né? Mas enfim, Lisete, obrigado Eu que demais pela, agradeço. pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Vamos marcar uma segunda rodada, porque esse assunto, de novo, é um assunto que tem um monte de É, vertentes, um monte de coisas. E, e é isso. Seja bem-vindo, as portas estão sempre abertas. obrigada. E aí eu vou, daqui a pouco, lá na clínica, tomar um café. Vai mesmo, a E gente te fazer uma espera por consulta lá. também, porque a minha relação com as redes sociais tá meio tóxica. Obrigada. Muito Ó, obrigada mesmo. a gente volta semana que vem com mais conteúdo, tá? Com mais uma rodada aqui com um especialista lá da Oval Medical Center para a gente poder, né, fomentar essa discussão, abordar esses assuntos que são importantes aí para a nossa saúde mental e a nossa saúde física. Aquele abraço especial, tamo junto e até a próxima.